Estamos ao vivo! Sim, estamos! Muito bom dia! Bonjour! Mais uma aula do nosso Macarrão Talk começando agora. E olha, gente, hoje uma aula muito especial, porque hoje estamos fechando o marco das 50 semanas. Sim, hoje é a aula de número 50 do nosso Macarrão Talk. Isso quer dizer que já estamos há 50 semanas, toda semana, toda terça-feira, aqui no YouTube às 10 da manhã, faça chuva, faça sol, faça neve, porque aqui na França tá frio, vai começar a nevar e mesmo que neve, estarei aqui com vocês, se vocês estiverem comigo. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui nessa live é muito obrigada. Esse Macarrão Talk aqui só acontece graças a vocês, que são os espectadores que estão aqui trocando ideias comigo, porque se eu tivesse sozinha aqui não faria sentido nenhum. Então, muito obrigada e eu prometo para vocês que eu vou continuar nas próximas semanas, nos próximos anos aqui a trazer conteúdo de qualidade para vocês sobre macarrão, sobre confeitaria. E não esqueçam que o nosso objetivo aqui é fazer desse canal um dos maiores do Brasil para a gente trazer informação sobre macarrons. Isso dito, se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe quem eu sou, meu nome é Priscila Catapã, também conhecida como Pri para os íntimos, né? Para quem está aqui toda terça-feira, todo mundo já me chama de Pri. Então, se você está chegando aqui, já pode me chamar de Pri, porque você está em casa. Essa daqui é a cozinha da minha casa. Realmente não é estúdio, é o meu estúdio, mas é também a cozinha da minha casa. É aqui que eu produzo os meus macarrons, é aqui que eu gravo os meus cursos de macarrons para os meus alunos, é aqui que eu faço live. Então, seja bem-vindo, bem-vinda à minha casa. Eu sou professora de macarrons, sou professora de confeitaria, me especializei nesse doce tão apaixonante que são os macarrons. Moro aqui na França já há muito tempo, há mais de 13 anos, e foi aqui no país dos macarrons que eu aprendi a fazer esse docinho, e é daqui que eu ensino pessoas do mundo todo a perderem o medo de fazer macarrons. Afinal de contas, fazer macarrons não é um bicho de 7 cabeças, tem um jeito muito mais fácil de aprender, que é através do conhecimento. Quando a gente conhece as bases da confeitaria, quando a gente conhece as bases dos processos, das técnicas, aí sim tudo muda. Todo aquele discurso que vocês ouvem por aí, de que não pode fazer macarrão no dia de chuva, de que não pode fazer macarrão quando tem muita umidade no ar, que não pode levar os macarrons direto para o forno, tem que ficar secando, que tem que secar a farinha de amêndoas. Tudo isso pode esquecer, que aqui no canal a gente não vai falar sobre isso, até porque todos esses processos eu não trabalho com eles. Por quê? Porque a gente trabalha com técnica aqui. E quando a gente trabalha com técnica, tudo fica muito mais fácil, tá bem? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E na aula de hoje, a gente vai colocar a mão na massa. Vocês estão vendo que hoje eu estou vestida com cor do Natal, né, gente? Natal tá chegando, para quem tá me acompanhando aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, no domingo vai ser dia 25, vai ser Natal. Tenho certeza que vocês já estão aí pensando no menu de Natal, né? Não sei se vai ter peru na casa de vocês, o que vai ter, mas isso pouco importa. O que nos importa aqui hoje é a sobremesa e, mais importante do que isso, o que nos importa realmente aqui nessa aula é a nossa entradinha, o nosso aperitivo. Como que a gente vai impressionar os nossos convidados nesse domingo, ou talvez na ceia de Natal, né, no sábado, dia 24, para a gente impressionar mesmo nossa família, nossos convidados. E isso vai ser
Claro, através dos macarrons. Então resolvi na aula de hoje trazer uma aula um pouquinho mais prática para vocês. Vamos colocar a mão na massa. E para quem não conhece os tais macarrons salgados, é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou ensinar vocês a fazerem um recheio salgado para os macarrons. Como assim, Pri? Macarrão salgado? Tá maluca? Não, tô maluca não. Os macarrons sucré salé, que é como a gente chama os macarrons salgados aqui na França. Sucré quer dizer doce e salé quer dizer salgado, né? Sucré salé, doce com salgado. No Brasil, a gente chama essa combinação de agridoce. Então, o macarrão salgado é um modo de dizer, porque somente o recheio vai ser salgado e a casquinha, a coque, vai ser igual, vai ser doce. A gente pode, na hora de fazer as casquinhas, adicionar especiarias lá dentro. Então, pode adicionar um toque de sal, um toque de pimenta, um toque de algum tempero que seja seco, tá? Uma pimentinha, uma cúrcuma, um açafrão, né? O que mais que a gente pode adicionar? O curry, né? Que também é algo seco, é em pó, então a gente pode adicionar também. Então qualquer tempero que você tenha à sua disposição, que você goste, você pode adicionar na massa dos macarrons para fazer os macarrons salgados. Então o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é algo que eu vou ter na minha ceia de Natal, tá? É algo que eu vou oferecer para os meus amigos que vão passar o Natal aqui comigo na França. Infelizmente esse ano eu não vou poder passar o Natal com os meus familiares no Brasil, então a gente vai se virar do jeito que dá com os nossos melhores amigos aqui. E eles, claro, vão ter a oportunidade de provar os macarrons agridoce. Eu trouxe uma receita hoje para vocês super simples. Vocês não vão precisar de nada complicado, gente. De equipamento complicado, vocês podem fazer isso na mão, tá? Pode fazer no mixer, pode fazer no mini processador. Vocês vão ver que é ultra mega simples. E olha, eu vou falar, os macarrons salgados, gente, é algo que existe aqui na França, tá? No Brasil não é comum. Quem trouxe esse conceito dos macarrons salgados para o Brasil fui eu, né? Eu nunca tinha ouvido falar de macarrons salgados no Brasil antes de eu mencionar isso para o público brasileiro. Foi aí que as pessoas começaram a conhecer. Foi a partir do momento que eu escrevi o meu e-book de recheios salgados para macarrons que essa ideia começou a se popularizar. Se você ainda não conhece esse e-book, depois eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo nos comentários para quem quiser conhecer. Tá um e-book assim fantástico, muito bonito, as fotos estão maravilhosas e os sabores assim de tirar o chapéu, de comer rezando. Então, como que são esses tais de macarrons salgados? Como eu falei, aqui na França, esse conceito existe e é um tipo de macarrão que nós não comemos assim com frequência aqui na França. É realmente um macarrão festivo. Então é o tipo de macarrão que as lojas, e nem todas, algumas lojas especializadas em macarrons, vão propor, por exemplo, na época de Natal. Ou então aquelas empresas de eventos que organizam a refeição de casamentos, de bodas, de aniversários, né, que preparam as entradinhas. Aqui na França tem essa opção de termos os macarrons salgados, que são aqueles macarrons que vão ser servidos, obviamente frios, né, como se fosse um canapé, e claro, eu ia falar com uma coupe de champanhe, é assim que a gente chama a taça, agora lembrei em português, a taça de champanhe. Até engasguei, gente, eu vou tomar uma aguinha aqui, que a gente tá ao vivo, e é assim mesmo. Eu falei de champanhe e me deu sede.
Então, gente, essa combinação de champanhe com o macarrão agridoce, né, ou espumante, que a gente sabe que champanhe é caro, né, não é barato, não é acessível assim para todo mundo, né? O espumante, o Brasil tem um dos melhores espumantes do mundo. Vocês sabiam disso? É verdade. Lá no Rio Grande do Sul tem excelentes produções de vinho e de espumantes. Então, o macarrão agridoce combinado ou com o espumante, ou com a champanhe, ou com o vinho branco, fica assim, gente, ó. Só de pensar aqui, eu tô com água na boca, né? Aqui na França, bom, tá de tardezinha, mas ainda não tá na hora de tomar champanhe, né? Então vou ficar só na vontade mesmo. Vamos lá colocar a mão na massa então, vocês vão ver como é fácil fazer. Eu vou utilizar para fazer esse recheio aqui um mini processador, olha só como ele é pequenininho, tá? Esse mini processador aqui, se você não tiver, pode utilizar o mixer de mão ou vai no garfo mesmo, vai do jeito que dá, do jeito que você tiver aí, o que você tiver acesso. Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer esse recheio aqui. E esse recheio é um recheio que eu gosto bastante, que faz bastante sucesso por aqui com os meus convidados, que é o recheio de salmão defumado. É isso mesmo, salmão dentro do macarrão, tá? Então a gente vai precisar de salmão defumado, é o que eu tenho aqui. Não se preocupem em relação às quantidades, vou deixar nos comentários, tá? Eu quero que vocês se concentrem aqui no modo de fazer, tá? Depois vocês anotem, vão lá nos comentários, dá uma olhada em relação às quantidades dos ingredientes, tá bem? Então eu vou precisar de salmão, vou precisar de cream cheese, sal e pimenta, tá? Aqui eu tenho os dois misturados já. Vou precisar de um pouco de suco de limão. E aqui eu tenho, como que se fala isso em português? É aquela folhinha da erva doce, tá? Super cheirosa. Às vezes a gente chama de aneto, às vezes a gente chama de dill, às vezes a gente chama de funcho e às vezes a gente chama de erva doce. Mas é a folhinha, tá, gente? Não é a semente. É a partezinha verde, tá? Essa combinação com o salmão fica fantástico. Ah, Pri, mas eu não tenho acesso a isso aqui na minha cidade, na minha região, nunca ouvi falar. Usa cebolinha então, que vai ficar maravilhoso também, tá? Então, gente, como eu vou utilizar aqui o processador, vai ser 1 milhão de vezes mais rápido, mais fácil, tá? Você pode fazer essa mistura aqui num prato e utilizar a faca e o garfo, tá? Então aqui eu vou misturar simplesmente o cream cheese. Quem tá perguntando sobre as quantidades, eu vou deixar as quantidades nos comentários embaixo desse vídeo, tá bem? Mas só vou deixar se vocês deixarem o like aqui pra mim. Vocês estão gostando dessa aula? Aula prática que eu sei que vocês curtem? Então já vamos deixar o like aqui pra esse YouTube entender que essa aula aqui é boa demais, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o meu salmão, o suco do meu limão, o sal e a minha erva doce. Vou ter que tomar água de novo, engasguei. É que antes de começar a aula, gente, eu tava comendo amendoim. E eu acho que engasgou, ficou uma pelezinha do amendoim aqui. Vamos lá. Então, o sal, a pimenta e a erva doce eu vou colocar depois, tá? Eu
Eu gosto bastante desse mini processador, ele é super prático. Eu utilizo para as ganaches também. Eu tenho um para as ganaches e o outro para eu utilizar na cozinha no dia a dia. Ó, só aperta no botãozinho aqui em cima, ó. Eu utilizo para cortar alho, cortar cebola, é maravilhoso. Tá quase. Aí, ó, pronto. Dá pra acreditar? Quase pronto. Vou colocar aqui no bowl novamente. Como eu falei, dá pra você fazer esse processo aqui na mão se você não tiver processador ou mixer. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tá tudo certo. Isso daqui é muito mais fácil do que fazer um canapé, né? Canapé é igual fazer canapé com atum. É bem tranquilo de fazer. Perfeito. Ficou um creme de salmão defumado, tá? É isso. Agora eu vou colocar um pouquinho, um toque de sal e de pimenta. Não vou colocar muito porque o salmão defumado já tem bastante sal. E vou adicionar as folhinhas de erva doce. Nossa, tá muito cheiroso. Eu amo salmão defumado, não sei vocês, mas aqui na França a gente consome bastante. No Brasil, hoje já é fácil de encontrar salmão, né? Com os sushis que chegaram no Brasil com tudo. Essa cultura do salmão já chegou em todo o Brasil. Vou provar um pouquinho aqui. Perfeito, não precisa adicionar mais nada. E tá pronto. Não, Pri. Tá falando sério? Tô falando sério. Tá pronto o nosso recheio, gente. Fazer uma coisa chique dessa, pra impressionar o teu paladar e o paladar dos seus familiares, dos seus amigos, as pessoas que você ama aí no seu Natal, não só no Natal, né? Em qualquer ocasião especial, é muito interessante você fazer esse tipo de macarrão. É uma novidade, assim, que ninguém espera. E eu garanto pra vocês que até aqui na França, gente, muitas pessoas, às vezes, vêm na minha casa e elas, quando olham o macarrão salgado, assim, sendo servido no comecinho, antes da janta, elas falam, nossa, mas a gente vai comer a sobremesa agora? Eu falo, não é sobremesa, são macarrões agridoce. Aí sempre, gente, a reação das pessoas é uau, aquele efeito uau. As pessoas não estão esperando. Quando elas veem o macarrão, elas pensam que são os macarrões tradicionais. E aí é que tem todo o charme, né, daquele momento quando a pessoa vê que é um recheio salgado lá dentro. Isso é bastante interessante. Então, aqui, ó, pessoal, eu separei umas coquezinhas. Essas coques aqui estavam congeladas, tá bem? Olha só como elas estão macias. Deixa eu apertar aqui pra vocês, de pertinho. Elas estavam congeladas, mas olha, guardaram uma maciez aqui. Eu consigo afundar o meu dedo. Isso significa que esses macarrões aqui estão
perfeitos. Então, o que eu vou fazer? Vou afundar o meu dedo aqui para caber mais recheio. Qual que é o segredo quando a gente trabalha com os macarrons agridoce? O segredo é que a pessoa deve sentir realmente o sabor salgado, tá? Se a gente colocar pouquíssimo recheio, não vai realçar no macarrão. Então tem que ter uma quantidade muito boa de recheio nesse macarrão, tá? Então vou mostrar pra você aqui de pertinho a quantidade de recheio que eu coloco. Então você vê que eu afundei aqui, ó, o meinho do macarrão para caber ainda mais recheio. E eu vou colocar uma quantidade bem generosa. Você consegue ver aqui que é uma quantidade muito boa de recheio. Ó, não vou apertar muito, tá? Assim já tá excelente. Coloca bastante recheio. Não economiza não, hein? Na verdade, nos macarrons a gente nunca economiza recheio, mesmo com os recheios doces. Olha só, bastante recheio, tá? Vou fechar aqui o nosso lindinho. É uma pena que eu não tinha macarrons vermelhos, gente. Esse aqui é o que eu tinha congelado, né? Gostaria de ter usado aqui os macarrons vermelhos, iam ficar ainda mais lindos pro nosso Natal. Mas se só tem tu, vai tu mesmo. É assim que a gente fala. Mas eu preparei aqui também uma pequena decoração que eu proponho que vocês façam também aí na casa de vocês. Tô com uma garrafa de rum aqui bem sem vergonha. O que você vai fazer com isso, Pri? Vai beber? Não. Na verdade, gente, aqui eu tenho o pó cintilante para confeitaria. Então eu vou decorar aqui esses macarrons para eles ficarem bem bonitos na apresentação de Natal, tá? É isso que eu vou fazer aqui. Pode utilizar o álcool de cereais para você dissolver esse pó cintilante. Dá para utilizar a cachaça, a vodka. Eu vou utilizar aqui o rum, tá? É o que eu tenho em casa. Que é inclusive um rum bem sem vergonha, que eu comprei só para fazer isso. Só para dissolver o meu pó cintilante. O que vocês gostam de usar? Vocês preferem utilizar o quê? A cachaça ou álcool de cereais? É a mesma coisa, tá, gente? O efeito vai ser o mesmo. Tanto faz. Dá uma boa misturada quando você mistura o álcool de cereais. Olha só, que brilho bonito. E isso daqui eu vou passar nos macarrons. Então, é algo bem simples de fazer, gente, e que vai simplesmente impressionar teus convidados. Você vem aqui, pega o pincel e dá uma pincelada aqui no meio. Olha só que chiqueza. Olha isso. Imagina isso daqui no macarrão vermelho. Ia ficar assim uma coisa chiquérrima. Já tá aqui, né? Os macarrons estão assim chique por demais da conta. Mas se fossem os vermelhos, ia ficar demais. Olha só que coisa mais linda, gente. Vou tentar mostrar pra vocês aqui mais de perto. Imagina alguém sendo servido com um prato desse. Olha só. Olha só que coisa mais chique. É chique por demais da conta, né? Com uma taça de champanhe, então. Com uma taça de vinho branco, então. Coisa mais maravilhosa. Então você pode decorar do jeito que você quiser, tá? Pode fazer com o formato de macarrão que você quiser. Aproveitando que é o Natal, você pode fazer o formato do boneco de neve, por exemplo, né? Com recheio salgado, vai ficar super fantástico.
E agora, o segredo para vocês que estão aqui nessa aula, como que faz para consumir esse tipo de macarrão? Para quem me acompanha aqui já há bastante tempo, para quem já conhece macarrão, já deve ter ouvido falar do processo de maturação, que é aquele descanso que o macarrão precisa depois de ser recheado. Para que serve esse processo de descanso? Por que eu não posso comer agora, já, esse macarrão aqui? Porque ele acabou de ser recheado. Então, para que esse macarrão aqui fique na textura ideal, com aquela leve crocância por fora, que fique macio e úmido por dentro, esses macarrões aqui precisam descansar, precisam maturar. A diferença entre os macarrões salgados e os macarrões tradicionais, que são os doces recheados com ganaches, é que a maturação desses macarrões aqui, o período vai ser muito menor. Tá? Os macarrões doces, geralmente a gente deixa durante 24 horas o macarrão maturando, descansando antes de consumi-lo. Já nos macarrões salgados, esse período ele cai para, em média, 5 horas, 4, 5, 6 horas de maturação. Por quê, gente? Porque os recheios desse tipo de macarrão aqui, eles são muito mais sensíveis, tá? Não são recheios que vão ter uma durabilidade grande. Pensa numa pasta de atum que você faz para o canapé. Tem durabilidade grande? Não, não tem. Por isso que os canapés eles devem ser feitos praticamente de última hora, para o biscoito não amolecer, não é verdade? Então a mesma coisa com os macarrons. Se você deixa os macarrons maturando por muito tempo, ou se você faz um dia antes para consumir, um dia depois, o macarrão salgado não vai ficar legal, tá? Então, pensa naquela lógica dos canapés, um canapé de atum. Se você faz uma torradinha num dia, no outro dia já vai estar ruim, porque a torrada vai estar mole, porque o recheio já não vai estar fresco, tá? E aqui no caso do salmão ainda mais, né, gente? O salmão é um produto muito perecível, o creme cheese também é um produto muito perecível, então a gente não pode comparar ganache, que é um produto super estável, com esse tipo de recheio aqui, tá? Então é super importante que vocês tenham isso em mente quando vocês trabalharem com os macarrons salgados, é esse tempo de maturação. Inclusive, para você que quer vender esse tipo de macarrão aqui, sempre tem que fazer de última hora. Então, se o cliente pedir para você aí no Natal macarrão salgado, você precisa rechear esses macarrons aqui algumas horas antes de entregar. Então, se o cliente quer para consumir à noite, você vai ali rechear os macarrons pela manhã, tá bem? Porque senão a experiência do cliente não vai ser uma experiência agradável. E nosso objetivo é que os nossos clientes tenham aquele efeito uau! Me digam, gente, o que vocês acharam dessa aula aqui? Vocês viram como é simples fazer recheio salgado para macarrão? Claro, nós temos várias opções, né? Esse exemplo aqui é um entre centenas, dezenas de recheios que a gente pode utilizar nos nossos macarrões salgados. Inclusive, essa receita aqui que eu fiz para vocês hoje é uma das receitas que está dentro do meu e-book de recheios salgados para macarrons. Para quem não conhece esse e-book, que é simplesmente fantástico, tá muito lindo. Tenho certeza que tem alguém aqui que está assistindo que já tem esse e-book. Ele é realmente muito fantástico. Ele contém todas as minhas criações, né? Todos esses recheios foi eu que criei. São recheios salgados para macarrons, tá? O objetivo, então, é trabalhar os macarrons agridoce. Para quem não conhece esse e-book de recheios, eu vou estar dando um presente para vocês aqui, porque é praticamente live de Natal, né? Então, para você que está acompanhando aqui, mesmo para você que está assistindo essa aula aqui depois, que não conseguiu estar ao vivo, eu vou deixar aqui no espaço dos comentários, embaixo do vídeo,
o link para você que quer adquirir o e-book. O e-book é bem baratinho, mas como o Natal tá chegando, eu vou deixar um presente para vocês, que é um cupom de desconto de 15%. Então você vai poder adquirir esse e-book por um valor ainda mais barato, vai ser o teu presente de Natal e o presente de Natal também dos seus familiares, dos seus amigos, que vão se deliciar com os macarrões salgados que você vai fazer por aí. E para vocês que já contam fazer essa receita aqui de macarrons de salmão defumado com erva doce, me marquem lá no Instagram que eu quero ver os macarrons de vocês arrasando na mesa de Natal. E gente, falando em Natal, que é um dia assim muito especial, infelizmente eu vou estar longe da minha família nesse ano, né? Gosto muito de passar o Natal com os meus familiares. Nesse ano não vai dar para ir no Brasil, né, durante o Natal. E o que eu desejo para vocês nesse Natal é muita paz, muita união, que vocês aproveitem realmente esse período com a família de vocês, para vocês passarem um momento de qualidade, porque na vida eu acho que os momentos que a gente passa com as pessoas que a gente ama, fazendo aquilo que a gente ama também, é o que marca a vida da gente, né? Não são os bens materiais, não são os presentes, são os momentos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui, se eu pedir para vocês me contarem algum período especial da vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão me contar sobre momentos e não sobre coisas. Então aproveitem, gente, desse Natal para criar momentos. E eu espero que vocês criem momentos também através desses momentos aqui gustativos, trazendo experiências inesquecíveis para aqueles que vocês amam. Então é isso, gente. Desejo um ótimo Natal e espero todos aí colocando a mão na massa, fazendo essas delícias aqui. E a gente se vê, é claro, amanhã no Instagram, quarta-feira, mas sobretudo na terça-feira que vem às 10 da manhã aqui no nosso Macarrão Talk. Por quê? Porque vamos continuar sim. Bisu, bisu para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.